O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: naqueles dias, depois da grande tribulação, o sol vai se escurecer, a lua não brilhará mais, as estrelas começarão a cair do céu, e as forças do céu serão abaladas. Então, vereis o Filho do Homem vindo nas nuvens, com grande poder e glória. Ele enviará os anjos aos 4 cantos da terra, e reunirá os eleitos de Deus, de uma extremidade à outra da terra. Aprendei, pois, da figueira esta parábola. Quando seus ramos ficam verdes, as folhas começam a brotar. Sabeis que o verão está perto. Assim também, quando virdes acontecer essas coisas, ficais sabendo que o Filho do Homem está próximo às portas. Em verdade eu vos digo, essa geração não passará até que tudo isso aconteça. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Quanto àquele dia, a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Queridos filhos e filhas, aqui neste santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, padroeira das Américas, cujo dia da padroeira não está muito longe, dia 12 de dezembro, neste santuário, onde temos Jesus nas suas santas chagas, mas é a sede da obra Evangelizar é Preciso, e por isso emana para todo o Brasil e de formas diferentes ao mundo esta fonte de espiritualidade. A obra Evangelizar é Preciso. E vocês sabem, já há 16 anos, tanto que muitos ajudam, porque reconhecem o grande valor de levar a palavra de Deus. Eu gosto da expressão, que é o primeiro ponto do nosso carisma, e a razão da existência da obra: a pessoa de Jesus Cristo. A pessoa, com consciência de que essa pessoa de Jesus Cristo é um encontro com a palavra, com os sacramentos. E quanto bem tem feito, e como é necessário este anúncio, de forma ousada. Imagine quantas milhares de pessoas não podem receber
ou melhor, podem receber pelo sinal de uma câmera no Brasil. O quanto na pandemia não foi o único vínculo que a pessoa conseguiu ter com a Eucaristia. É por isso, meus irmãos, que insistimos. É por isso que nos esforçamos. Porque é preciso anunciar, falar, propagar, estimular, atrair para Jesus Cristo a humanidade inteira. Eu vejo como irradiando. A gente não sabe onde chega. É como o sol. O sol, ele brilha para todos de dia, aonde está de dia. Ele não fica medindo quem vai sentir os seus efeitos ou não. Ele o faz. É assim que temos que pensar. Fazer o bem, propagar Jesus. O resto é por conta dele. A causa é do Senhor. E meus irmãos, nós estamos, pasmem, mas é a mais pura verdade, pelo menos se não no calendário, porque ainda até dia 1º de dezembro faltam o quê? 1 mês e pouco. Mas no ano litúrgico já estamos no final. Então, se estamos no final, é natural que a liturgia comece a nos preparar para essa manifestação de Deus. Por isso a liturgia de hoje, quem escuta na primeira vez, meu Deus, que evangelho tenebroso, que evangelho assustador, que medonho, mas não é esta a proposta. Ao contrário, é uma proposta de um Deus que vem consolar, de um Deus que vem ajudar, de um Deus que vem sustentar. É o oposto do que nos parece ser. Veja, Daniel, a primeira leitura, é um livro no meio, um profeta se levanta no meio de uma situação de profunda angústia. A própria leitura diz isso. O profeta Daniel fala para um povo que está desacreditado, um povo que está sofrido, eu diria, muito parecido com os dias atuais. Não importa a situação, nós percebemos a situação bastante fragilizada. As pessoas se encontram fragilizadas. E veja que Daniel vai dizer algo maravilhoso. Naquele dia, Miguel. Quem é Miguel? O arcanjo. O arcanjo Miguel. Que às vezes nas nossas orações nós falamos, o príncipe, guardião e guerreiro. Ele sim, está aqui. Depois você pega na tua Bíblia, ou pega no aplicativo da Obra Evangelizar. Tem gente que diz que não é certo chamar Miguel assim. Olha lá, se levantará Miguel, o príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. Neste tempo, o povo será salvo. Uma mensagem desta, para quem está machucado, faz toda a diferença. Uma mensagem desta, para quem está enfraquecido, é de grande valor.
E é essa mensagem de Daniel, esta mensagem de perseverança, para que todos busquem o caminho da virtude, porque brilharão como estrela. Não é por acaso que aquele povo que não tinha quem os defendesse, não tinha, eles eram tratados como escravos. Vem o Salmo dizer: guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Repita essa antífona: guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Mais uma vez, por favor: guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Assim dá para compreender o Evangelho. Quando nosso Senhor, o Evangelho é de Marcos, a mesma temática aparece em outro evangelista e outro, mas hoje é Marcos. Ele começa a falar dos sinais dos tempos. Ele começa a falar naqueles dias da grande tribulação. A vida é uma tribulação. Há momentos mais intensos, menos intensos. Mas nós passamos por grandes tribulações. Feliz de quem não estiver. Mas se está, a mensagem para você. Se não está, é para quando a tribulação vier. Não se desespere. Vereis sim o sol se escurecer, a lua não brilhará mais, as estrelas começarão a cair do céu, as forças do céu serão abaladas. São todos elementos da terra, para dizer: o Filho do Homem, que vocês verão, esse é o objetivo, crucificado. O Filho do Homem, que vocês verão condenado na cruz. O Filho do Homem, que vocês verão macerado. O Filho do Homem, que vocês verão colocado num sepulcro e fechada a porta. Ele venceu e vencerá. Aí já vem a lógica da segunda leitura. Ele venceu e triunfará. E esse triunfo, meus irmãos, ninguém pode tirar da mão de Deus. Essa é a grande mensagem. Uma mensagem quando a gente pode pensar que esse caos, essa situação no mundo, levará o mundo ao caos. Não, o mundo não vai para o caos. Porque o Senhor tem o mundo nas suas mãos. Existe um propósito, existe um desígnio, existe uma ação de Deus, que às vezes nós não conseguimos ver. É impressionante que fala claramente sobre este tema. Diz assim: esta geração não passará até que tudo isso aconteça. O céu, a terra passarão, mas as minhas palavras não passará. Aqui é uma afirmação de que exatamente aquilo que o Senhor disse, que a grande revelação de Deus é em Jesus Cristo. E tudo que Jesus disse, nenhuma vírgula deixará de acontecer. Nós passaremos, talvez, se antes não vier o fim do mundo, mas isso não é para atemorizar, é dizer que pode acontecer a qualquer momento. Quantas gerações já não passaram? Mas os desígnios de Deus não passam. Quanto àquele dia, olha o que o Senhor está dizendo. Como será, Padre, o fim do mundo?
Que dia vai ser? É impressionante nós percebermos o dia, a hora, ninguém sabe. Ninguém. Nem os anjos, nem o Filho, somente o Pai. Entenda essa frase. Enquanto Jesus já era Deus, porque já na criação, Jesus já existia. Quem criou Deus? Alguém me perguntou esses dias. Ninguém criou ele. Mas ele criou. Quem criou foi o homem. Não, meu filho. Deus existe se o homem aceite ou não. Jesus já na criação humana já existia. Mas quando daqui uns dias, um pouco mais, algumas semanas, nós vamos celebrar o Natal. Quando Jesus Cristo se encarnou, Ele se tornou verdadeiramente homem, em tudo menos no pecado, inclusive coisas que Ele sabia, deixou de saber. Nossa, Padre, sim, porque senão não era uma encarnação. Quando será o fim do mundo? Hoje, já glorificado, Jesus sabe. Mas enquanto Ele caminhou na terra, Ele como mente humana, veio uma cortina. A cortina que eu e você continuamos carregando. O véu. O véu que nos faz ver mais ou menos o que tem do outro lado, mas não perfeitamente. Isso é fé. Sabemos algumas coisas que nos espera. Sabemos algumas promessas do Senhor. Mas a temporalidade, o nosso juízo baseado em tempo, espaço e forma, que são os 3 atributos do nosso pensamento, nos impede de ver além da cortina, além do véu. Por isso, Jesus, enquanto aqui na terra, não sabia, nem os anjos sabem, mas um fato é, que Ele voltará. Como caminhar assim? Como caminhar nessa espera? É caminhar com fé. É caminhar com entrega, é caminhar com confiança, é às vezes não enxergar e dar um passo, é não conseguir ver muita coisa, mas apenas sentir o Senhor está lá, e é por esse caminho que eu vou. Como é difícil a nossa condição humana. Não é fácil, mas o bom é saber que quando nós rezamos a Jesus, Ele viveu esta situação. Ele não tinha uma bolinha mágica, Ele não tinha os anjos que vinham prever o futuro para Ele. Ele não sabia como ia acontecer em Jerusalém. Ele não sabia quantas chibatadas iria receber. Ele não sabia. Ele foi humano e caminhou com esse véu nos olhos. Mas como que Ele caminhou? Caminhou com o Pai. Caminhou com Deus. Caminhou na oração. Então, meus irmãos, a mensagem de hoje, a grande mensagem é: como caminhar até Deus, se a gente não enxerga tudo, se a gente não vê, se nem menos a gente consegue ver, como diz aquele salmo: Senhor, a tua ciência é grandiosa, eu não alcanço de tão alto, mas eu caminho, mas eu dou um passo, Senhor. E vou dar mais um. O que eu posso, eu enxergo.
O que eu não consigo distinguir, eu confio. O nome disso é fé. Fé. E foi assim que Jesus caminhou. Que às vezes nós colocamos Jesus como um homem privilegiado de informações. Às vezes a gente coloca em Jesus Cristo numa situação meio humano, meio divino. Por favor, digo entre aspas com muitas reticências. Ele era natureza humana e natureza divina, mas enquanto natureza humana, limitada à situação humana. E quando a gente olha para Jesus, quanta angústia. Gente, quando ele estava no Getsêmani, e suou sangue, e gritou e chorou para Deus, aquilo foi real. A noite estava muito espessa, o véu estava muito denso, ele só enxergava o cálice que ele ia ter que beber. Era aquela hora do cálice amargo. Então ele teve que dar um passo de entrega a Deus. O que eu quero dizer, filhos e filhas, a primeira leitura e o Evangelho. Continue caminhando. Peça para o Senhor, só me diga, se não pode me mostrar, Senhor, me dê pelo menos uma intuição. Manda teu Espírito pelo menos pelo cheiro do céu. Se eu perder a visão, pelo menos me dê uma direção intuitiva, e eu darei um passo na fé. O céu e a terra passarão, mas minhas palavras não passarão. E sabe quando eles entenderam isso? Só no domingo da ressurreição. Sabe quando eu e você vamos entender isso? Quando encontrarmos Jesus face a face. Então entenderemos tudo. O mundo não está para o caos. Há um desígnio mesmo não compreensível para tudo. A humanidade não está perdida. Deus está trabalhando nela, dia a dia, de geração em geração, de pessoa em pessoa, para que se cumpra o que o Senhor quer. Onde todos possam estar junto de Deus. Hoje, pelo 5º ano, o Papa Francisco pediu que lembrássemos e estabeleceu o Dia Mundial dos Pobres. Lembrando exatamente isso, que nós temos uma missão com os pobres. Nós temos, como cristãos, uma missão muito grande, de lutar pela justiça, e ao mesmo tempo, de sermos solidários com os pobres. Eu não usei a palavra só solidariedade, eu usei luta pela justiça. Enquanto ela não se planifica, solidariedade e compaixão. E a frase, sempre tereis pobres entre vós, muitos podem interpretar de uma forma errônea. Já ouvi interpretações sobre esse texto desta forma. Mas hoje, nós somos chamados a lembrar quais são os nossos pobres de hoje.
E estes pobres de hoje são nossas responsabilidades. Cabe a nós, na nossa geração, ajudar os que precisam e lutar para que menos e menos pobres existam. Tudo isso, meus irmãos, é porque domingo que vem, tudo que eu falei é para preparar, para podermos dizer, domingo que vem, o Senhor é Rei, e o mundo, e você, e eu, estamos nas mãos dele.